Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arilson Moraes e eu queria desenvolver um tema com vocês nesse nosso primeiro encontro sobre quando os santos e as relíquias entraram no cristianismo. É bom tirarmos essas dúvidas porque existe inclusive católicos que têm dúvida sobre a construção teológica inerente àquilo que está nas escrituras, como também inerente àquilo que está na tradição da igreja, a tradição apostólica, aquilo que os patrísticos relatam, os nossos antigos bispos patrísticos, como Santo Agostinho, o nosso querido São Policarpo, e entre outros bispos que foram grandes defensores da fé católica e foram grandes mártires. Pois bem, vamos de forma rápida e objetiva. Vamos começar com trouxe a minha colinha, né? Com os elementos bíblicos. Quais são os elementos bíblicos que testificam esse fato? Vamos lá. Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 a 21, fala o seguinte. Cadê? Está bem aqui. Alguns homens estavam sepultando um morto. Ao avistarem uns bandos, jogaram um cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e pôs-se de pé. O que podemos notar aqui, que alguém estava tentando enterrar um corpo, um cadáver, só que veio um bando de Moabe, que era arruaceiros, que fazia vandalismo, roubo. Quando viram esse bando, o pessoal que estava ali tentando cavar um buraco para, de certa forma, enterrar o seu ente, viu esse bando e jogou simplesmente o corpo dentro, junto com os ossos de Eliseu. O que aconteceu? Este corpo reviveu. Isso é uma evidência que ossos de uma pessoa santa é capaz de reviver um homem morto. É aí que precisamos entender que não é que os ossos tinham poderes sobrenaturais, que conseguem fazer qualquer coisa. Mas sim, o milagre é evidência proveniente de Deus. Porque é Deus que faz o milagre. Só que, de certa forma, os ossos foi um contato visível do milagre de Deus. É importante salientarmos isso, para as pessoas não criarem uma ideia de que foram os ossos que curou. Mas, na verdade, os ossos refletiam a santidade de quem as tinha, que era Eliseu. Primeiro ponto culminante para vermos a questão de um corpo de um santo que, de certa forma, contribui para gerar um milagre que é proveniente de Deus. Mas o que podemos observar? Que existe uma conexão. A conexão de quê? O corpo de um santo pode, de certa forma, ser um meio, inclusive, de inspirar a fé. Como o caso de corpos incorruptíveis, que inspira pessoas à santidade. Como o caso de pessoas que pedem uma intercessão aos santos e é atendido. Então existe essa conexão que esse próprio texto mostra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12, fala o seguinte: Deus realizava prodígios pelas mãos de Paulo, e tal que pegavam lenços que tivessem tocado seu corpo, para aplicá-los sobre os doentes. E as doenças os deixavam, e os espíritos maus se retiravam. Mesmo o apóstolo Paulo, São Paulo estando distante, só aquilo que São Paulo usava, ou um lenço que tocou o seu corpo, conseguia, de certa forma, contribuir para o milagre de alguém. Talvez algum protestante diz, isso é idolatria, só porque tocou o corpo do apóstolo Paulo, pode ser um contato de milagre para outra pessoa, é só Deus. É Deus. Mas veja que as escrituras estão dizendo que algo que o santo usou, o objeto que foi tocado, pode gerar isso. Mas o milagre é proveniente de Deus. É bom sempre salientar isso. O milagre é proveniente de Deus. Os santos são apenas intercessores junto a Deus. Intercessores junto a Deus. O termo trindade não está falando literalmente nas escrituras, dizendo trindade. Não vai estar dizendo o nome trindade, porque isso é um termo teológico. União hipostática, no qual
Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem? Não vai ter nas Escrituras. Mas sabemos que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem por causa da construção teológica. Então, nesse período não existia uma construção teológica completa. A igreja vai tendo entendimento em questão às Escrituras de forma gradual. Não é de forma rápida. Já eu chego ao entendimento. Direto essa tela aqui apagar. Vamos lá. Outro embasamento é os pais apostólicos. Século II. Martírio de São Policarpo, de Esmina. Quem é São Policarpo de Esmina? Foi um bispo católico de Esmina, a atual Turquia. É preciso explicitar isso. Ele foi martirizado no ano de 155 d.C. Ele tinha 86 anos. É um senhor de idade. Morreu pelo Evangelho. Morreu por Cristo. Os cristãos recolheram os ossos de São Policarpo, mais preciosos que pedras, de grande valor, mais que ouro. Veja bem, por que eu estou falando isso? Porque naquele período, tocar em corpo de um cadáver era algo considerado impuro para o contexto daquele período. Até os judeus via isso como impuro. Para você ter uma ideia, os cemitérios eram fora da cidade, porque eles consideravam como impuro, corpo. E para os cristãos não, consideravam como algo santo, de um mártir. Então veja a estranheza, que para um protestante atual é como se tivesse a mentalidade de um greco-romano, que estranhasse isso. A questão de ter um certo zelo pelo corpo daquele que morreu, que é o mártir, de certa forma. E a canonização antigamente funcionava como? Morreu por Cristo, é um santo. Então, de certa forma, a canonização funcionava que era apenas para aqueles que morriam, que sofriam martírio. Então isso já é uma amostra também do processo de canonização, que é bem gradual. Mas isso é mais à frente. Vamos lá. Os cristãos guardavam lá e celebravam o dia do seu martírio, como seu aniversário de nascimento. O dia da morte de Policarpo é comemorado o dia do seu nascimento, nova vida em Cristo. Meu querido, talvez possa parecer estranho para alguns aí, mas o dia da morte de um santo, que é o seu martírio, é o dia do seu nascimento. Porque morrer por Cristo é vida eterna. É vida eterna. Então, no dia que São Policarpo morreu, ele viveu, ele nasceu. Nasceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é estranho ter esse momento de devoção, porque estamos lembrando dos heróis da fé, nos recordando e, de certa forma, nos inspirando. Temos inspirações por esses homens que morreram pelo Evangelho, e trazer eles à lembrança é, de certa forma, um lembrete de que também possamos passar pelo martírio, se preciso for, com o sacrifício da própria vida. Então a lembrança dos heróis da fé não é adoração, é venerar a memória desses homens que morreram por Cristo. E nos inspira também a morrer por Cristo. E isso é bastante importante salientarmos. Veja bem, o contexto atual daquele período, uma pessoa que busca uma vida santa é equivalente a um atleta. Por quê? É preciso controlar os instintos, é preciso ter disciplina espiritual, ter momento de oração, ter, de certa forma, condição física, fazendo longas caminhadas para poder, de certa forma, propagar a missão do Evangelho. Então, de certa forma, na visão deles, era um atleta. O atleta de Cristo. Ou na visão do nosso querido São Paulo, soldado de Cristo, ele trazia essa questão de analogia com o militarismo. Isso é importante salientarmos, pessoal. Os santos não são adorados como deuses. Por quê? Veja bem, o que é ser adorado como Deus? Quando você coloca aquele tal santo como autônomo. Deuses são dados uma categoria de autonomia. Somente ele que faz isso. Ah, eu quero um milagre. É somente ele. Sendo que, na verdade, ele é o intercessor junto a Deus. Então, inclusive entre os grecos romanos, e a diferença com o cristianismo é latente.
Enquanto os gregos romanos adoravam a figura de deuses, que eles viam como autônomos, capazes de ajudá-lo, sem contribuição de ninguém. Os santos na Igreja Católica, se você for analisar, eles não são autônomos. Eles dependem da vontade de Deus. E eles eram pessoas humanas que encontraram a plena santidade, só que eles não mandam. Quem manda é Deus. Os santos intercedem, mas o milagre é proveniente de Deus. Então isso é bastante notório. E qualquer tipo de exagero, o próprio Santo Agostinho, Santo Ambrósio, sempre lutou contra esse tipo de exagero de trazer cultura pagã para o cristianismo. Santo Agostinho e Santo Ambrósio sempre foram grandes guerreiros, militando contra esse tipo de trazer aquilo que como se o santo fosse autônomo. Aí é idolatria. Sendo que ele é apenas intercessor junto a Deus. Intercede por nós junto a Deus. Por que precisamos fazer essa diferença teológica? Porque muitos protestantes têm essa mania de dizer: vocês cultuam os deuses, figura de deuses. Existem pessoas ignorantes no meio protestante que falam sobre isso. Sendo que idolatria é adorar algo como se fosse um deus. E o que é um deus é quando algo é autônoma. E na Igreja Católica, primeiro, ninguém adora um santo como se fosse um deus. Não se faz sacrifício na Santa Missa para esses santos, porque sacrifício é feito para um Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso querido Deus, que está nos céus reinando para todo sempre. É Ele, é para Ele que fazemos sacrifício. Os santos, nós temos lembranças. Nós os veneramos na posição que eles estão, mas não acima de Deus. É preciso salientar isso. A Igreja Cristã no século VI, por exemplo, se você for olhar para a Igreja Cristã, os templos da Igreja Cristã no século VI, e olhar para os tribunais romanos, pareciam. E com base nisso, os protestantes podem dizer: viu, vocês, de certa forma, é a continuação do Império Romano. Sendo que, na verdade, a igreja se desenvolveu numa cultura. Da mesma forma que existem muitas igrejas quadradas, sem nenhum tipo de beleza. Por quê? Porque essas igrejas estão se desenvolvendo em um mundo de uma cultura modernista, com uma arte brutalista. Mas nem por isso você pode dizer que a igreja atual seja brutalista. Ou você quer dizer que ela está associada ao secularismo do mundo atual? Então é preciso fazer uma dicotomia. Então a Igreja Católica, a sua arte se desenvolveu num contexto. E que é preciso salientarmos isso. E teologicamente. Pois bem, agora vamos falar sobre a questão da canonização. No começo, a canonização, como eu já falei, era com base no martírio. Com base no martírio. Isso quer dizer que uma pessoa era considerada santa se morresse por Cristo. Então esse era o embasamento. E foi se desenvolvendo. No começo, ali, existiam pessoas que talvez sofressem o martírio, só que não estava, de certa forma, correlacionado com uma teologia católica. Foi aí que começou a surgir a questão da investigação. Com base nisso, quem estava decidindo agora se a pessoa era santa ou não era a predominância popular, mas sim os bispos. Começaram de forma local. Com o tempo, foi se desenvolvendo. Eu não me recordo se foi século X, ou século XI, não me recordo. Mas, historicamente, eu acho que é mais recente. Essa investigação mais minuciosa. Para você ver que, hoje em dia, uma pessoa ser canonizada, tem casos de pessoas que passam 300 anos para serem canonizadas. Porque quanto mais distante, historicamente, mais complicado fica. Então, tem casos de 30 anos, caso muito recente, eu acho que foi muito curto, foi o São João Paulo II, que foi 9 anos, se eu me recordo. Então, de certa forma, a canonização foi gradual. Começaram com o martírio, depois uma investigação local dos bispos, uma decisão eclesiástica, tomada com ênfase pelos bispos locais, e depois se tornou uma questão mais universal, com base ali
na Santa Sé, né, no Vaticano. Então é somente isso, né, pessoal? É somente isso que eu queria trazer para vocês. Forte abraço, me sigam e compartilhem, fiquem com Deus.